Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. A gente interrompe mais uma vez a nossa programação normal, né, de que vinha estudando os textos de Pranayama para a gente falar de Lala. Tivemos o nosso primeiro encontro, mais ou menos um mês atrás, né, onde a gente apresentou assim uma espécie de introdução da vida e obra de quem foi essa pessoa, né? Lal Ded, uma poetisa caxemire, né? Da Caxemira, no século XIV. A Caxemira fica no extremo norte lá da Índia, uma região próxima dos Himalaias, uma região onde muitas tradições religiosas e iógicas mesmo, né, surgiram de lá, como o próprio Shivaísmo da Caxemira. O Shivaísmo da Caxemira é uma vertente muito conhecida de uma tradição Shaiva, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e, e que deu origem a muitas formas de pensar, né? Muitas linhas de pensamento. A gente também falou bastante no encontro passado que Lala é uma das poucas, únicas, né? Uma das únicas mulheres que a gente encontra referências textuais desse período tão antigo. E eu digo tão antigo, às vezes a gente perde um pouco da referência, né? Fala século XIV, século XIV não é tão antigo assim, tem coisas do yoga muito mais antigas. Tá bom, pode ser. Só que toda a tradição do Hatha Yoga, por exemplo, né, ela começa a florescer por volta dessa época mesmo. Hoje, aqueles estudiosos acadêmicos, né, o James Mallinson, o Mark Singleton, que escreveram Raízes do Yoga, eles têm revisado um pouco dessas datações e têm colocado os primeiros textos de Hatha Yoga por volta do século XIII. O Hatha Yoga Pradipika, que a gente leu antes e que é tido como o mais conhecido dos textos de Hatha Yoga, ele é do século XV, posterior a Lala, e ele é uma fonte muito tradicional de informação, né? Então, né, ela está nesse contexto, ela está nessa época do florescimento do Hatha Yoga, ela está nessa época assim de uma espécie de, não sei se dá para dizer declínio, né? Mas o tantrismo ele tem o seu ápice por volta do século X ou XI, e depois assim ele vai continuar sendo praticado e continua até hoje, né? Dentro de algumas tradições, mas ele se inicia lá por volta do século quinto ou sexto, atinge seu ápice por volta do século X ou XI, mas ele está lá, né, em Lala, em seu pleno florescimento. Então foi assim que a gente começou no encontro passado. É, falamos muitas coisas, lemos, né? A gente pegou o livro, vocês lembram? Estou tentando dar uma recapitulada para aquecer os motores, porque faz um mês já. Então tem um livro, né, da Lala, e esse livro ele tem assim basicamente duas coisas mais significativas, que uma são os seus próprios poemas, né, os poemas de Lala, e outra coisa são os comentários do escritor, do tradutor, né, e do autor desses comentários no livro. Ah, e a gente está basicamente na introdução do livro. A introdução traz esses comentários, a introdução traz esses poemas, e a gente vai acompanhando um pouco dessa trajetória por meio dos comentários do autor, por meio dos poemas. E a gente vai fazendo então esse passeio, né, pela vida e obra. Ora sabendo um pouco mais da vida dela, ora sabendo um pouco mais de sua obra. E essas coisas se misturam, não tem como separar, né? A vida e a obra se misturam. E é isso que a gente está vendo. Tá bom? Stephanie,
Boa noite, pessoal. Eu acho que o meu fone acabou não conectando. O meu som tá bom ou tá meio. Tá bom. Obrigada, Marcos, por ter aberto o seu programa de aulas para receber essa leitura. Obrigada, Sueli. E muito feliz de estar aqui de volta, vendo pessoas que estavam no primeiro encontro aqui de novo. Eu estou super animada com esse estudo que a gente está fazendo, porque ele vai revelando isso que o Marcos estava falando, de que a gente não tem essas referências, né, na história dos nossos estudos, até, por exemplo, agora que o Raízes entra no nosso conhecimento, né, com essa tradução em português, e aí a gente vê Lala, a gente já tinha ouvido falar da Lala, mas a gente não tinha tido assim um contato mais profundo como a gente está tendo através desse livro aqui, que tem essa grossura, ó. Então, assim, é bastante coisa, né? São quase 70 páginas de introdução. E nessas páginas de introdução, fala muito sobre o contexto da época, através de muitos estudos. E isso é muito interessante, porque a gente vai pegando indícios de como que poderia ser essa prática, como o Marquinhos estava falando, né, que mistura a vida pessoal com a vida e obra dela, né, é uma coisa só. Então a gente começa a entender um pouco mais o lugar da fala dela, né? E essa paisagem, esse mundo que ela vivia e que no século XIV, né, parece. Tem gente que vai achar que é distante, tem gente que não vai achar tão distante, mas vamos observando ao longo dessas leituras que são temas muito atuais, né? E isso é um pouco até aflitivo. Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação do que a gente falou no encontro passado. A tônica do nosso encontro passado foi trazendo aqui um pouco da biografia da Lala. A gente observou que ela era essa que foi contra um sistema que ela estava inserida. Quem se lembra, ela vinha de uma família Brahmane, foi casada e ela tinha fortes inclinações para práticas espirituais e não tinha filho. E isso, aos olhos da sogra, era muito mal visto, né? Ela não estava fazendo o papel dela de prover o legado da família, né? Dar continuidade à família do marido. E, e tem relatos que muitas vezes a sogra deixou ela passar fome e até chegar no cume da expulsão da Lala da família, que ela tinha sido casada. E ao invés dela voltar para a família natal, ela resolve se tornar uma renunciante. E aí ela começa a seguir um guru, e aí tem poemas que ela fala sobre o guru, e tem um momento que ela larga o guru e segue o seu caminho sozinha. E aí eu queria trazer aqui que um pensamento que eu tive com essa perspectiva é que a Lala não era só uma renunciante do sistema que ela estava inserido, né? Isso é uma opinião minha, né? Não está escrito isso no livro. Mas também era uma renunciante da religião, porque em muitos
textos vão falar: ah, a Lala é precursora do Bhakti, a Lala é precursora, ela seguiu o caminho Sufi, Lala é, é seguidora e discípula de tal guru. E uma vai ficar tentando puxar a Lala, e de fato a gente vai ver muitas convergências, muitas similaridades dos poemas da Lala com essas culturas religiosas, porque na Caxemira era uma miscigenação. O país foi atacado por povos islãs, e aí começou a perder o domínio hindu-budista. Enfim, uma miscigenação aí. Mas muito se fala, que é o que eu quero mostrar hoje para vocês, desse caminho que ela foi seguindo sozinha. Então é muito interessante, porque ora ela critica, ora ela reconhece a benfeitoria do guru, da religião, e mas ela prefere seguir o caminho sozinha, trazendo aqui uma interpretação dela com a relação dela com o divino, que se difere do Bhakti, que se difere um pouquinho daqui e dali, que é o que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá? Compartilhar aqui a tela como eu fiz na outra vez. Espera aí, pessoal. Aqui, aqui. Beleza, nosso segundo encontro, então. Só para retomar, então, o último poema que a gente leu no encontro passado, que é justamente o momento que ela. Eu vou seguir aqui com o meu mouse, porque aí quem quiser vai lendo junto, quem quiser só escutar, escuta. Então, o Shaivismo da Caxemira recomenda a transmutação de todas as observações externas em visualizações e experimentos de consciência, de modo que o ídolo seja substituído pela imagem mental e o sacrifício de um animal pela extinção deliberada dos apetites inferiores. Com este espírito, no poema 61, Lala rejeita os elementos físicos convencionais da adoração em favor da profundidade meditativa. Então, grama kucha, que é aquela palha, né? Grama Daqui a pouco eu kucha, comento. usada, né? Hã? Daqui a pouco eu comento. Tá bom. Grama kucha, flores, semente de gergelim, lamparina, água, é apenas mais uma lista para quem ouviu, realmente ouviu, seu professor. Todos os dias ele afunda mais em Xambu, liberta-se da armadilha de ação e reação. Ele não sofrerá o nascimento novamente. Então, antes a gente estava comentando aqui que existe nas religiões um monte de parafernálias, né, de elementos simbólicos para fazer um ritual, né? E a Lala, em muitos momentos, ela critica esse fazer vazio de um fazer consciente. E a gente até comentou no encontro passado, né, da mente no coração, né, que foi um dizer do guru lá da Índia. E da nossa viagem para a Índia, que eu comentei aqui. E aqui ela traz um pouco desses elementos do ritual. Ela comenta, né, para quem ouviu, realmente ouviu o seu professor,
e todos os dias ele afunda mais em Shambhu, que é Shiva, né? Liberta-se da armadilha de ação e reação, ele não sofrerá o nascimento novamente, ou seja, ele chegou no estado de libertação. Quer comentar alguma coisa? Sim, porque eu acho que esse é um dos pontos mais, assim, bonitos e interessantes de Lala e que eu acho que vem muito pela linguagem poética, porque a linguagem poética, ela dá conta exatamente dessa transformação mesmo entre aquilo que é dito, né, a palavra, que corre o risco de ser vazia e de compreensão racional, para alguma coisa que possa ser de fato experienciada. E a gente vai encontrar esse elemento da experiência em diversos dos poemas dela. Né? Ora, criticando aquilo que acontece em muitas tradições, né? Não só as tradições indianas, mas a gente sabe muito bem disso. E isso acontece o tempo inteiro com a gente até hoje, né? Que é assim, um lado existe uma coisa protocolar, né? Você pode fazer aquilo de uma forma protocolar, ou você pode fazer aquilo de corpo inteiro. E a gente vê isso acontecendo até hoje, em diversos âmbitos, sejam eles religiosos ou não. Né? Pessoas fazendo coisas de um ponto de vista protocolar e se afirmando como grandes conhecedores e sabedores daquilo, e se alguém vem e fala alguma coisa diferente, ele argumenta e afirma, não, né? É assim que deve ser. Só que aquela pessoa ela não está, né? Ela não está naquilo. Ela está assim a partir de uma relação muito racional, né? E protocolar e burocrática com aquela história. Enquanto isso não produz um estado, né? Isso não produz estado nenhum. Isso não produz efeito nenhum do ponto de vista da experiência. E aí a gente vê várias vezes a Lala assim sendo muito firme e muito severa até, né? Nessa coisa de, olha, tem alguma coisa mais importante do que isso, né? Tem alguma coisa mais importante do que isso. A grama cuxa, as flores, as sementes e tal, a lamparina, a gente participou lá, isso que a Teca falou do Swami lá indiano, que falou da mente no coração, ele faz toda a parafernália lá também, né? Ele põe o fogo, ele põe as coisas no fogo na hora certa, ele põe as flores no lugar certo, ele joga o ghee, e a água, e a madeirinha, e o esterco de vaca, e tudo aquilo na hora certa, enquanto ele vai recitando as coisas. E isso pode ser feito de uma forma absolutamente esvaziada, né? Ou isso pode ser feito de uma forma onde você está absolutamente presente naquilo e não é o ritual, né? Não é o ritual que vai dizer como uma coisa é feita ou, né, se é de uma forma ou de outra, mas é uma atitude interna. Eu me lembro do anterior, né, do Swami anterior a este, que está lá e que falou da mente e coração e tal. É, e ele já estava lá há muito tempo e dava a impressão, né, de que assim ele ia falando e ele olhava no relógio às vezes, será que ainda tá, falta muito? E aí tá, ia falando e uma coisa você fala, tá meio no automatismo, sabe? Sabe quando assim? Não sei se vocês conhecem isso. Quando a gente faz as coisas meio no automático, né? É justamente sair do automático, sair do automático. A poesia, ela naturalmente nos ajuda a fazer isso, e a poesia de Lala, nesse período, falando sobre essas coisas, nossa, é algo assim único, né? Sai do automático, sai da burocracia, sai do protocolar, e cadê a sua experiência direta com aquilo? É isso aí. E justamente hoje a gente separou aqui trechos assim que falam justamente dessa experiência de corpo, né? Essa experiência de uma prática incorporada. Então, ela vai falar da sensação no corpo, né, da prática dela, o efeito da prática dela no corpo
através do poema. E isso é muito tântrico, né? Porque o Tantra, ele é um movimento que, que vai manifestar arte. Então, ele, como que eu posso dizer, Marquinhos? Que ele Ok. gera esse movimento da arte, seja na arquitetura, seja através do texto, seja através de imagens. Então, É um movimento cultural, né? Assim, até mais de contracultura. É cultural, mas ele é de uma cultura que não é alinhada com a cultura dominante. Então, ele é um movimento de contracultura que envolve também as práticas do yoga, mas envolve muitas outras coisas. sim, Mas vamos. vamos lá. Então, ao mesmo tempo que ela faz aquela crítica, né, da parafernália ritualística, Lala afirma a primazia do guru, considerado uma personificação do divino, como um guia que navega o aspirante através do labirinto da vida mundana em direção à experiência central e transfiguradora da iluminação. No poema 108, ela canta: Quem confia na palavra de seu mestre e controla o cavalo mental com as rédeas da sabedoria, não morrerá, não será morto. Ainda noutros poemas, ela transmite os ensinamentos que são fruto da sua experiência. Estes poemas pretendem renovar o imediatismo da vida cotidiana, colocando-a no contexto da eternidade, para redimir o eu do casulo do narcisismo e libertá-lo para os outros, o mundo e o divino. Então, Fazer essas uma palavras pausinha? Fala, pode- fala. Não, não, que pode falar. essas palavras aqui não são minhas, né? Que eu queria deixar bem claro que é do autor desse livro, e, e eu achei assim uma fala super atual, né? Pode falar. Eu ia falar um pouco do verso anterior, do poema anterior. Pode voltar um pouquinho? Porque a coisa do guru, né? A coisa do guru é uma coisa polêmica e a gente talvez esteja num momento assim de extinção dos gurus, ou pelo menos dos intitulados gurus, auto-intitulados gurus, né? Já se intitulou um grande mestre, você desconfia um pouco. Mas ao longo de toda a tradição do yoga, a gente sempre vai ver a importância da transmissão sendo feita por alguém que nessa tradição é intitulada um mestre, né? É, e de novo, a gente pode cair na mesma questão. Ou é alguém que se auto-intitula ou que vai ter ali os seus interesses próprios, como os grandes gurus modernos, né? Ou alguém que está ali assim completamente disposto a transferir o seu conhecimento de fato para outras pessoas. E aí, enquanto você ia falando aqui do guru e lendo esse poema, me veio em mente Dr. Boli, né? Que quem está aqui já acompanhando os programas de práticas já me ouviu falar muitas vezes, muitas vezes de Dr. Boli. E, e assim, é muito interessante como raramente, né, aparece alguém que te guia, te orienta e que você vê que aquela pessoa ela não está querendo impor nada e ela também não está querendo. Isso é uma coisa que eu escrevo até na introdução do livro do Dr. Bolli, quando é uma constatação assim. A gente nem sabe como era a prática dele efetivamente, sabe? Porque ele nunca falou do que ele fazia. Ele nunca ficou mostrando do que ele era capaz. A gente nem sabe. É, então,
existe, né, assim, a possibilidade de ter uma orientação, de ter alguma coisa guiada por alguém, e isso, de fato, né, quando isso acontece, transforma e acelera muito o caminho de prática de alguém que entra em contato com isso, né? E isso pode ser uma experiência, uma troca muito bonita, muito real, né? Muito viva. Uh, então era um pouco disso que eu queria comentar, assim, da existência rara de alguém que possa cumprir esse papel de fato, né? Da existência rara disso. Sim. Seguimos. No poema 105, ela imagina o divino como uma rede que prende o indivíduo por dentro, a graça movendo-se furtivamente, para ser valorizada nesta vida, em vez de adiada como uma recompensa oferecida na vida após morte. Isso daqui eu acho que eu li também no encontro passado e eu quis trazer de novo. Veja como ele entra na sua pele, dentro dos seus ossos. Se você não pode vê-lo enquanto estiver vivo, não espere uma visão especial quando estiver morto. Eu adoro esse, que aquela distância que a gente tem, né, às vezes assim, com a experiência espiritual, um contato com o divino, algo muito distante. Eu gosto, inclusive, assim, de quando alguém faz aniversário, eu falo, você se sinta realizado nas pequenas coisas do dia a dia. Então, não é só quando acontecer alguma coisa muito especial, né? Assim, é, é esse reconhecimento do valor da vida e na pele, nos ossos, né? Tudo isso já é muito grandioso, né? De estar vivo dentro desse corpo matéria, né? Assim, então a gente vai trazer um pouco mais desses poemas hoje aqui. Eu acho que esse poema, assim, é bom que a gente traga de volta algumas coisas, né? Porque, assim, nossa, talvez a gente tivesse que ler isso muitas, muitas vezes. É, e aí, já que eu acabei de citar o Dr. Bully, ele faz uma menção uma vez, onde ele diz assim: você entra em contato com essa determinada parte do corpo, né, como ele ia dizendo, descrevendo, não como quem observa, mas como quem experiencia, que nos coloca um pouco mais nesse lugar assim de como alguém que sente as coisas de dentro, né, que percebe as coisas por dentro. E isso que está escrito aqui do divino como uma rede que prende o indivíduo por dentro, isso é muito interessante, né? Não é alguma coisa que está lá fora, distante, né? Porque, além de tudo isso, além da distância, que muitas vezes é colocada nesse tipo de abordagem, tem um outro problema nisso. Porque, em geral, ele é colocado como algo superior, né? Então, existe um eu superior, existe um eu maior, ou existe alguma coisa ali que é sempre superior a esse corpo, né? E o corpo, ele acaba sendo alguma coisa impura, inferiorizada, e E essa abordagem, né, de que a coisa prende por dentro, quer dizer, coloca numa trama mesmo. E o Tantra, muitas vezes, ele pode ser traduzido também como trama. Ele pode ser traduzido como muitas coisas, mas uma das coisas que ele pode ser traduzido é trama, né? Onde as coisas estão efetivamente entrameadas, elas não se separam. Não tem um acima e um abaixo, não tem um lá superior e outro inferior. Elas estão ali, né? E é na massa, né? Na coisa que se mistura, é na coisa que se entrelaça que a coisa se dá, né? É esse entrelaçamento puramente que é o que aviva
esse corpo, essa matéria, e a coisa está distribuída aí, né? E outra coisa, muitos textos, quando vão ser ortodoxos, né? O que é ortodoxo? Ortodoxo é aquilo que está alinhado a uma determinada tradição. Ortodoxo é aquilo que está alinhado ao dominante, ao mainstream, aquilo que é a cultura tida como principal, né? O ortodoxo está alinhado com isso. Todos os textos que estão alinhados com isso, de um ponto de vista bastante ortodoxo, vão colocar como objetivo das práticas a libertação após a morte, né? Quer dizer, é não entrar de novo nesse ciclo de samsara, o ciclo de reencarnações. E então a grande maioria desses textos coloca a recompensa de fato como alguma coisa após a morte, né? E coloca assim de uma forma meio simplista, como eu estou dizendo, mas também, né, é meio por aí. Olha, suporte a sua vida, mesmo que ela não seja assim do jeito que você queria. Aceite, mesmo que você tenha nascido numa casta inferior. Olha, você não pode mudar a sua casta, mas aceita isso, e faça de bom grado que você vai ter uma recompensa depois da morte, ou renascendo numa casta melhor, ou não renascendo, enfim, você vai ter uma recompensa depois da morte. Então, não cria problemas agora, né? Deixa as coisas como elas estão. Isso também é um outro fator importante que a Lala aparentemente critica muito, que é assim essa manutenção das coisas como são, sabe? Então tem o sacerdote, ele é a casta dominante, depois tem o outro, e aí esses formam a rede de onde as coisas são decididas, e aí tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que limpam, e fica aí, né? Fica aí. Não vem questionar a forma como essas coisas se estruturam, não vem criar problema em relação a isso. Deixa as suas recompensas para a vida após a morte, para aquilo que vier depois. Você vai ser recompensado. Isso é uma forma da gente olhar, né? Isso é uma forma não romântica da gente olhar para o seu dharma ou para o seu karma, né? Então ela também critica isso. Olha, você pode encontrar a sua recompensa em vida. Você pode ter a sua experiência em vida. Isso é muito tântrico também, né? E esse tema, assim, da recompensa, ela é interessante, assim, porque é, essa sua atitude interna, né, que você disse, tem muito a ver também com quando você está ali num ritual, ou na sua prática, ou na sua experiência individual, de estar fazendo algo com o interesse de estar ganhando algo em troca, né? Com essa questão da barganha, né? Então, é, e isso vai aparecer nos poemas dela, que essa fusão com o divino, ao invés dessa hierarquia do divino, na verdade, que você estava trazendo a hierarquia religiosa, né? Mas assim, dessa aproximação, né? De diminuir essa distância, no sentido de são um só, ela vai trazer isso, né? Que é uma coisa que está dentro dela, não fora dela. E tirando um pouco essa coisa de eu estou fazendo isso para ganhar aquilo. Não, isso faz parte de mim, né? Eu só posso ser de um jeito, Eu já tenho, né? né? E isso, putz, eu acho que é um ponto assim muito bem importante assim dela. Vamos lá. Em consonância com a doutrina Shaiva da Caxemira, Lala considera o mundo como uma série de armadilhas para os desprevenidos, enquanto o eu permanecer amnésico em relação à sua verdadeira natureza. Ao perceber que mundo
que o mundo é a expressão lúdica do divino e que o divino e o eu são um. A angústia e a alienação desaparecem da consciência, para serem substituídas pelo alegre reconhecimento de que todos os dualismos são ilusórios. Isso a Volta, leva. volta. Você vai Oh, continuar? Depois volta? eu só ia seguir para o próximo, Tá, mas tá bom, vai podemos. lá, vai lá. Não, vai lá, depois eu falo. Isso a leva a se alegrar com o colapso de identidades restritivas, como eu e você, quando confrontada com a presença do divino, como no poema 15. Envolvido em si mesmo, você se escondeu de mim. O dia todo te procurei. E quando te encontrei, escondido dentro de mim, eu corri selvagem, brincando agora comigo, agora com você. Então, achei legal trazer esse poema depois dessas falas todas, né? Que eu vou ler de novo, tá? O poema. Eu acho que às vezes ajuda. Na primeira não dá para entender direitinho. Envolvido em si mesmo, você se escondeu de mim. O dia todo te procurei. E quando te encontrei escondido dentro de mim, eu corri selvagem, brincando agora comigo, agora com você. Esse também é um dos meus preferidos. Quer comentar? Ah, tantas coisas, né? Mas, assim, eu pegar um pontinho ou dois aqui. Quando ela fala desse permanecer amnésico em relação à sua verdadeira natureza, né? Isso é muito importante. Porque amnésico quer dizer assim, você esqueceu. Não é que você precisa fazer alguma coisa para obter a sua verdadeira natureza. Não, você já tem alguma. É que a gente esquece. Né? Esse é o tal do avidya, né? Que aparece em Patanjali, ou essa ignorância, né? A ignorância é justamente um estado de esquecimento, onde a gente se identifica com outras coisas e se esquece do que existe de mais essencial, ou essa verdadeira natureza, que em sânscrito é Svarupa, né? Então, a editora Svarupa, ela nasce justamente desse termo, que é a sua essência, a sua verdadeira natureza, e que você não depende de nada para obtê-la, a não ser uma espécie assim de reconhecimento de que ela já existe aí, né? Uma espécie de lembrança. Ou, se a gente for pegar outros poetas, né, como Alberto Caeiro, que vai raspar a tinta com que pintaram os sentidos, que vai desencaixotar as emoções verdadeiras, que vai desembrulhar-se, né? Então assim, ele traz esse aspecto assim de que você precisa mais tirar do que pôr no fundo. No final das contas, esse estado amnésico, né, quer dizer assim, para você recuperar algo da sua verdadeira natureza que está aí meio esquecida, você precisa mais tirar do que pôr, né? E aí muitas vezes isso que a gente estava falando antes desses conhecimentos racionais, desse lado mais assim protocolar das coisas, esse saber, isso oculta mais ainda a sua verdadeira natureza do que a faz descobrir, né? Porque descobrir, até essa palavra é muito legal. Você tira, você descobre, né? Você tira aquilo que está encobrindo. E é bem isso que é bem dessa forma que é tratada essa questão da essência dentro dos textos do yoga. Passa só mais um. É, e aí outra coisa que eu acho incrível e que tá, né, é maravilhoso ver assim isso de uma forma é, poética, né, escrito nessa época. Isso é muito transgressor, né? Isso é muito transgressor. Quando eu te encontrei escondido dentro de mim, eu corri selvagem, né? Brincando. E às vezes a gente se coloca numa prática do yoga, ou se coloca numa vida espiritual tão sisudos, né? Assim,
com aquela obrigação de ser um pouco triste, com aquela obrigação de ser fechado, com aquela obrigação de assim, aquela coisa desvitalizada, né? E o que ela traz aqui é justamente o contrário disso. Quando eu te encontro, né? Ou quando eu encontro a minha essência ou o divino dentro de mim, que no fundo é a mesma coisa, né? Eu corro selvagem, eu encontro uma liberdade. E, e essa palavra liberdade também, né? Até tem o livro Yoga, Imortalidade e Liberdade. A palavra liberdade, ela está dentro da prática do yoga o tempo inteiro, né? Às vezes ela cai nessa ideia de, sim, é uma libertação após a morte. Tá bom, mas talvez ela tenha sido interpretada a partir daí, né? Não quer dizer que ela sempre teve esse olhar, esse ponto de vista, né? Mas ela sempre carregou a liberdade de quando você se está no seu estado, né, mais essencial, o que te prende, né? O que te prende? Nada. Queria comentar que eu acho muito interessante, né? Que nem trazendo no encontro passado, que o que fez com que a gente começasse esse grupo de estudos, né? É porque as nossas referências literárias sobre a prática eram referências, bom, escrita por homens sobre o corpo do homem e, e elas traz características técnicas, até se você pegar textos mais antigos, aquelas metáforas que são difíceis de entender. Agora, você pega esse texto aqui e ela não só descreve a experiência espiritual dela, coisa assim que às vezes a gente quase não vê, não se fala sobre isso, a gente sabe que existe, mas fica muito abstrato, né? Ela traz para o concreto. E, e outra coisa, esse brincar que você trouxe ênfase, eu acho também importantíssimo, porque dentro desse sistema que a Lala veio e que nós estamos inseridos também, um sistema patriarcal e rígido e que quadrado e tudo é para ontem, aquela coisa toda, né? Esse brincar é simplesmente um resgate de um estado que rompe mesmo com esse sistema. Então, brincar com o seu corpo, né? Na prática, é muito interessante trabalhar por esse caminho, assim, né? Brincar com o seu corpo, nesse sentido exploratório, de pesquisa, de curiosidade, é, que é um caminho que é intransferível, que só você vai trilhar com você mesmo, né? Então, é muito interessante mesmo, sim. Porque pensa assim, né? Se, e aí a gente pode fazer vários paralelos, mas é interessante tentar voltar um pouquinho no que eram esses praticantes e no que era essa época, que não dá para a gente olhar com os nossos olhos de hoje, né? Mas muito disso tem a ver assim com, pensa que isso é 600 anos atrás, né? Talvez 700 anos atrás. E que muito disso que a gente vai lendo e muito dessas práticas, né, que elas não se parecem com as nossas práticas de hoje em dia. Não tem nada a ver com uma aula de yoga, não tem nada a ver com asanas, né, não tem nada a ver com isso que se parece assim com o que a gente faz hoje em dia. Mas o yoga em essência, né, a maior parte também dos seus textos e tradições, é se deixar tomar por algo, né? É se deixar tomar por algo, por uma divindade, por uma força, por uma energia vital, né? Então, por prana, por kundalini, por shakti, por shiva, por ganesha, sei lá,
né? Por uma divindade ou por algum tipo de força. E para que você possa se deixar tomar por algum tipo de força que está dentro de você, mas que não é exatamente você, mas é você também, né? Para que possa haver algum tipo de transformação nesse sentido, é preciso que você não esteja exatamente no controle das coisas, né? É preciso que você não queira sustentar um controle das coisas. É preciso que haja um certo espaço para essa liberdade, porque só através desse espaço da liberdade que alguma coisa outra, que hoje em dia é tão falado, né, como alteridade, alguma coisa outra possa te acontecer. Porque dentro daquilo que é tudo controlado e sabido, dentro daquilo que é tudo estudado e escrito e descrito e litúrgico, né? Dentro daquilo que está lá, né, completamente é, já absorvido, não vai acontecer nada de transformador. Né? É preciso que tenha um espaço de liberdade para que alguma coisa inédita, né, possa acontecer. Então, a gente deveria guardar um pouco disso, assim, para todas as práticas que a gente vai fazer. Para todas as práticas, algo de selvagem, algo de lúdico, algo de brincadeira, dentro da relação que a gente tem com o nosso próprio corpo e com essas forças que constantemente nos atravessam e que a gente, às vezes, não dá muita bola para elas dentro de uma prática. É algo inédito ou com essa natureza do reconhecimento, do recordar-se, né, do lembrar-se. E aí você vai passando pela essa experiência uma porção de vezes até que isso fique cada vez mais vivo, né? Sim. Vamos lá. Lala trata o corpo como local de todas as suas experiências de refinamento. Ela afirma a unidade do corpóreo e do cósmico, alcançada através da meditação imersiva e do cultivo yogi da respiração. Os canais sutis e os pontos nodais do corpo yogi formam uma realidade básica para ela. Seu terreno é tão real quanto a topografia de lagos, rios e montanhas que aparece em suas composições. Esse é um texto que eu já tinha trazido no Instagram e que eu acho sempre interessante voltar para ele. No poema 52, ela declara: prendi a respiração no fole da garganta. Uma lâmpada brilhou lá dentro, me mostrou quem eu realmente era. Atravessei a escuridão, agarrando-me firmemente àquela lâmpada, espalhando suas sementes de luz ao meu redor enquanto caminhava. Eu acho interessante aqui, cada vez quando a gente lê esse poema, que a gente também leu no encontro passado, a gente comentou algumas coisas. Agora me veio outras coisas para comentar. Isso é tão interessante porque a estrutura dos poemas da Lala são sempre os mesmos, poucos versos e traz janelas para a gente abrir e falar sobre. Aqui me veio uma fala da prática do Dr. Bolli, inclusive, se eu não me engano, que ele fala se, acho que é do Bogal, na verdade, do se iluminar por dentro. Pode ser Dr. Boli também, não sei. Fiquei na dúvida também. E então, quando ela traz isso aqui, aquelas pessoas que são mais imagéticas, né, que tem facilidade de imaginação, consegue de repente imaginar essa cena. Mas numa prática, o que a gente quer é sentir concretamente no corpo. E quando a gente tem alguns efeitos, né, como a luminosidade pelas pálpebras fechadas, a luminosidade pelo topo da cabeça, a gente
vai sentindo, através das técnicas, essa luminosidade. E que eu me lembro nessas práticas do Bogal e do Bolli, ele falando que essa decantação da luz iluminando o corpo por dentro, porque você vai visualizando-se não como quem se olha de fora, né? Não só você pode ter essa perspectiva, mas também uma perspectiva interna e, e algo concreto, né? Você vai percebendo o seu corpo de maneira diferente. Me fez lembrar isso. É. Esse é dos meus preferidos. E ele está no livro Raízes do Yoga também, no capítulo de Pranayama. Então, uma das referências que o Melanson e o Singleton trazem, né, dentro do Raízes do Yoga, no capítulo de Pranayama, é desse trecho. E aí eu queria ler aqui, ele não é inteiro, ele para um pouquinho antes. Mas eu queria ler aqui, até para a gente ter uma comparação assim na forma de traduzir, porque esses poemas eles são traduzidos do Kashmiri para o inglês, né, em primeiro lugar. E aí eles foram traduzidos do inglês para o português. Então, traduzir alguma coisa do Kashmiri em forma de poema para uma língua ocidental, nossa, é um desafio enorme. Assim como é traduzido o sânscrito, né, para uma língua ocidental. Não existem exatamente palavras que têm uma tradução precisa e perfeita. É sempre um conjunto de palavras, é sempre uma ideia. Então, sempre dá espaço, né, para traduções diferentes. E aí o que ele diz aqui no Raízes do Yoga é: forcei, em vez de prendi, forcei a respiração lentamente pela garganta do fole. Acendi uma lamparina e o que eu era pôde ser visto. Soprei a luz de dentro, dispersando-a para fora. Agarrei a escuridão e segurei-a firmemente. Ele para por aqui. Nessa última frase parece que não tem, né? É muito interessante isso, é muito interessante, porque ela está falando assim tão sutilmente sobre a prática do pranayama, né? A respiração do Fole, o Fole como essa metáfora que é apresentada em diversos textos sobre o processo de bombeamento mesmo. O Fole é aquilo que bombeia o ar, né? O ar. Normalmente para acender o fogo, normalmente para acender um fogo, né? Usado por ferreiros, usado dentro de profissões, né? Então ele está ali servindo para acender o fogo. Então forcei a respiração lentamente pela garganta do fole. Acendi uma lamparina e o que eu era pôde ser visto. Uma lâmpada brilhou lá dentro e me mostrou quem eu realmente era. Quer dizer, através da respiração, através do bombeamento, através desse fole, acendeu uma coisa. E isso é muito legal, porque mostra o efeito espiritual da coisa, né? Mostra o efeito meditativo, o estado de consciência, né? Como sendo um efeito de uma determinada prática. Então, a respiração sendo feita dessa forma, acendeu uma lamparina e o que eu era pôde ser visto. Eu já estava lá, né? Eu só não conseguia enxergar, mas essa prática me mostrou, né? Enfim, eu acho isso muito legal. E também essa questão da o que que é a iluminação, né? No sentido de iluminar aquilo que estava escuro, então que estava sombreado, que estava escuro. Então essa coisa da luz e da sombra, né? Esse dualismo, assim, tá tudo no mesmo lugar, né? E aí você ilumina aquilo que estava sombreado. Enxerguei, quem eu realmente era, né? Muito legal isso. Para uma dissidente itinerante, tangencial,
e aparentemente isolada, ela não fundou nenhuma escola ou movimento. Não teve apóstolos, não deixou sucessores ungidos e espalhou seus poemas entre seus ouvintes. Lala exerceu uma influência profunda e seminal na vida religiosa da Caxemira. Acho tão interessante, a gente está aqui, somos em 46 pessoas agora ao vivo, falando sobre ela, né? Tipo, e, enfim, nesse século, dentro dessas circunstâncias, acho muito interessante. E ela não teve nenhuma igreja, não teve nenhum templo que ela fundou e tudo mais. E era mulher. Nem você, nem eu, nem objeto, nem meditação, apenas o todo Criador, perdido em seus sonhos. Alguns não entendem, mas aqueles que entendem são levados pela onda dele. Lala é, sem dúvida, uma Shaiva Yogini. O tempo inteiro ele fica trazendo no texto questionamentos, porque as pessoas falam que ela é de uma religião, que é de outra, que é de outra, que é de outra, e aí ele reforça aqui. Os poemas de Lala são moldados dentro dos horizontes do Shaivismo, Yoga e Tantra da Caxemira. É possível encontrar traduções Sufi. Tais atos de traduções ocorreriam naturalmente em um ambiente onde as filosofias estivessem em diálogo, e dado que o shaivismo não dualista e o sufismo monista têm certos pontos específicos de convergência. A gente pode voltar daqui a pouco, só vou concluir aqui esses. Quer voltar já? Eu? Não? Eu acho que a gente tem que ir finalizando, na Ah, verdade. finalizar, tá bom. É, a gente está com os últimos slides aqui, é só para concluir mesmo. Lala está preocupada em nutrir uma transformação radical da consciência que visa recuperar a identidade do eu com o divino. Ela não está principalmente preocupada com uma expressão devocional transbordante pela qual o eu abraça o divino. Eu achei interessante trazer esse trechinho porque ela visa recuperar a identidade do eu com o divino, uma identidade do eu com o divino, ao invés dessa expressão devocional que o eu abraça o divino, essa natureza da adoração, né? Ela traz aqui, não, o eu e o divino um só. Bom, aqui tem muito, muito mais, mas eu acho que quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui só. Ah, vamos seguir na próxima. Eu acho É, interessante essa coisa do eu que abraça o divino, porque, assim, é um pouco do narcisismo que alguém ali, o comentador escreve, né? Lógico que não existia essa palavra na época de Lala, mas é um pouco desse narcisismo do eu achar que controla até o divino, né? Do eu achar que define e determina e encaixota até o divino, ao invés assim de simplesmente parar para tentar escutar alguma coisa, parar para tentar alguma coisa, escutar e deixar as coisas um pouco mais em aberto assim, ao invés de querer colocar tanto controle, talvez nunca, né, assim ao longo da nossa existência como humanos, fomos tão controladores, né? Tanto é que assim, muitas das práticas elas são traduzidas como controle de muitas coisas, né? A meditação como controle da mente, o pranayama como controle da respiração. E aí a gente se torna assim, além de querer controlar tudo que a gente já quer controlar na vida, a gente ainda quer controlar a mente, quer controlar a respiração e transforma o yoga numa prática de controle. E aí não dá nenhum espaço para nada, porque tudo que a gente controla dentro do conhecido. E o yoga é um encontro com o desconhecido.
com a possibilidade do desconhecido. Como é que você vai controlar tudo que você faz, né? Então, a palavra controle talvez não seja uma palavra boa para a gente adotar, assim, como uma perspectiva mesmo de contato com aquilo que a gente faz. Sim. Então, só para concluir, eu acho que ele fala muito dessa questão do abraço ao divino para justificar o porquê que ela é ao contrário dos poetas santos Bhakti, né, essa prática devocional. Então, e ao contrário dos poetas santos Bhakti, que viveram e trabalharam em comunidades, a evidência nos seus poemas, bem como nas lendas e nas crônicas, sugere que Lala, enquanto interagia com grupos de aspirantes, era uma figura que caminhava sozinha. Então, algo que eu estava querendo falar aqui desde o princípio, né? Que ele fica mostrando exatamente isso, assim, que ela interagia com grupos de aspirantes, mas mesmo assim ela era uma figura que caminhava sozinha. E eu acho que isso fez permitir ela viver experiências bem particulares, né, que fugiam de um contexto que exigia regras e normas para poder ter uma experiência espiritual e, e ela se encontrou com essa experiência dentro dela, né? E isso é muito inspirador. Eu acho que mostra assim que ela não era reconhecida na época e mesmo assim ela teve essas experiências. Ela não tinha seguidores e mesmo assim ela teve experiências, né? Ela não era ninguém com um nome, um sobrenome, e mesmo assim ela teve experiências. Então, assim, é, ela democratiza, né, essas experiências. É isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu acho Obrigado que a Stephanie pelo trabalho aí de seleção dos trechos e tocar, né, esse projeto. Obrigado a todo mundo que vem acompanhando e dando força, né, a esse projeto também com os seus olhares, os seus comentários e a participação. Você ia falar alguma coisa? eu ia falar outra coisa, mas já que você falou isso, bom, eu não faço nada sozinha, né? Então, eu agradeço imensamente esse espaço e é muito bom fazer essa soma com você, né? Acho que não é nem troca, você sempre traz comentários muito interessantes que abrem várias janelas, assim, então está sendo muito legal fazer isso com você. Obrigada, pessoal todo que está aqui participando, porque também sem vocês isso não aconteceria. É, um puxa o outro, né? Todo mundo está se fortalecendo para que isso continue e que a É, gente possa caminhar com esses estudos. Então, é muito legal mesmo ver esses encontros acontecendo. eu ia perguntar, a Flora que está aqui, foi você que me mandou mensagem, não foi? Falando que tem já feito alguns estudos de Lala há um tempo, não é? Ou não? Estou confundindo. Não? Ah, achei que era. Alguém me Tinha mandou uma mensagem, pessoa, né? Falando que tem feito, não sei se está aqui, está aqui essa pessoa que me mandou mensagem, falando que tem feito já há um tempo estudos de Lala, e aí se surpreendeu que a gente, né, tá começando também a fazer um grupo de estudos aqui. É muito louco, né, gente? Porque assim, tem outras pessoas também fazendo isso, tem outras pessoas também interessadas e que já podem estar fazendo outras coisas em outros lugares. Então, é muito bom poder trazer isso aqui, né, e somar, enfim. Tá bom, então nosso próximo encontro é no começo de junho,
né? Junho a gente vai ter dois, então acho que na primeira semana a gente tem o primeiro, e na última semana de junho a gente tem o segundo, quer dizer, o quarto, né? Desse primeiro conjunto de 4 encontros. Depois a gente vai ver o que faz com isso, se retoma, se aprofunda. Eu acho que muito é importante ressaltar, assim, né? Esses encontros, eles são, assim, uma espécie também de motivação para que a gente comece a fazer a tradução do livro. No final das contas, queremos traduzir esse livro. E é chato traduzir um livro se você não está fazendo aquilo tudo sozinho e não tem ninguém para, sabe, dialogar. Então, a possibilidade de ter pessoas, né, nos acompanhando aqui dá muito mais motivação e muito mais força para conduzir um trabalho desse, porque traduzir um livro de poemas, cachemires, não é uma tarefa tão simples. Obrigado, gente. Trechos apresentados foram traduzidos pela Stephanie. Com revisão do Então, Marcos. não é quase nada. Mas, né? Assim, lógico, para virar livro a gente vai precisar revisar isso 10 vezes. Mas, por enquanto, como grupo de estudos, essa tradução incipiente, assim. Obrigado. Beijos. Boa noite. Até amanhã para quem vem, 7 da matina. Até daqui a um mês para quem volta, até, né? Amanhã para quem vem na aula da Stephanie, enfim. A gente vai se encontrando por aí. Beijos. Boa noite.